Olá, prezados alunos. Vamos explicar então brevemente o método Prometer, um dos métodos mais utilizados na área de multicritério e um dos principais métodos também da família dos métodos Outranking. Vamos a começar então apresentando novamente a classificação dos métodos que vimos até agora. Inicialmente falamos sobre os métodos de agregação, método Mount, soma ponderada, produto ponderado Topsys e HP. E agora então estamos entrando com os modelos e com os métodos Outranking, dos quais os métodos mais conhecidos são o método Prometer e o método Electre. Para falar um pouco sobre o método Prometer, devemos lembrar sobre os critérios utilizados até agora para a comparação de alternativas, que estavam relacionados principalmente com o fator e com o critério de preferência. A preferência se media como uma maneira na qual o tomador de decisão sabia exatamente escolher entre uma de duas opções a partir dos critérios estabelecidos previamente. Por exemplo, critérios como preço, desempenho, critérios como tamanho, como avaliação dos clientes, satisfação, etc. Agora estamos falando que, além do critério de preferência, devemos considerar também o fator da indiferença e o fator da incomparabilidade. Brevemente mencionando, o fator de indiferença se refere ao caso no qual um tomador de decisão não sabe definir uma preferência absoluta com relação a duas alternativas. Nesse caso, nós dizemos que o decisor é indiferente a essas duas alternativas. Tanto uma quanto a outra geram o mesmo grau de benefício, o mesmo grau de satisfação para esse tomador de decisão. Quando falamos de incomparabilidade, estamos mencionando o fato de que duas alternativas, por mais que elas tenham características e critérios similares, do ponto de vista do tomador de decisão, essas alternativas são incomparáveis, ou seja, não apenas existe preferência, não apenas não existe indiferença, senão essas duas alternativas simplesmente não podem ser comparáveis. Falando um pouco mais especificamente sobre o método Prometer, vamos lembrar então que o método possui três principais passos ou etapas. Passo número 1, o cálculo dos graus de preferência para cada par. Passo número 2, o cálculo dos fluxos unicritério. E passo número 3, o cálculo dos fluxos globais. Para isso, vamos mostrar um exemplo no qual temos 5 diferentes alternativas ou opções de ERP e temos 4 critérios que foram definidos pelo tomador de decisão. São eles: preço a ser minimizado, complexidade a ser minimizado, segurança a ser maximizado e desempenho a ser maximizado. A partir desses critérios e dos 5 diferentes sistemas ou softwares que iremos avaliar, tem-se o quadro a seguir, onde para cada um dos sistemas ou softwares temos um determinado valor para preço, um para complexidade, um para segurança e um para desempenho. Nota-se também que os critérios e as alternativas podem ser medidas tanto por fatores quantitativos, como preço em reais, quanto por fatores qualitativos, como por exemplo uma nota numa escala de 1 a 10, como é o caso da complexidade, ou uma escala de muito ruim, ruim, médio e muito bom, de 4 opções, de 4 pontos para o critério segurança.
O primeiro passo para poder identificar e calcular o grau de preferência refere-se a identificar qual é a função de preferência para cada um dos critérios. Para isso, utilizam-se funções gráficas, como aquelas que aparecem aqui na tela, e que servem para identificar esse grau de preferência. Temos então a curva de Gauss, uma curva que tem uma forma S, onde o parâmetro que precisamos utilizar para calcular o valor dessa curva é o parâmetro S. Temos uma função linear, onde precisamos dois parâmetros, o parâmetro Q, que mide o que identifica o ponto de indiferença, e o parâmetro P, que indica o ponto de preferência. Temos também outras 4 funções de preferência, que de certa maneira são formas diferentes de utilizar os critérios e os parâmetros Q e P, que foram mostrados para a função linear. Por exemplo, quando o parâmetro Q e o parâmetro P são iguais a zero, teremos a forma usual. Quando o parâmetro P é igual a zero e o parâmetro Q é diferente de zero, teremos a forma U. Quando o parâmetro Q é igual a zero e o parâmetro P é diferente de zero, teremos a forma V. E quando temos os parâmetros Q e P diferentes de zero, porém, quando a mudança nesses parâmetros é uma forma de mudança em níveis, como se mostra na figura. Então, para cada um dos critérios, será utilizado um determinado tipo de função, que nesse caso, para fins de simplificação, serão assumidas sempre as funções lineares, ou seja, para cada um dos 4 critérios, utilizaremos a função linear com seus parâmetros previamente definidos. Vamos mostrar num exemplo como se faz o cálculo do grau de preferência para o critério preço. No critério preço, temos definidos o valor Q, de indiferença igual a R$2.000, e o valor P, de preferência igual a R$5.000. Para fazer a comparação, o primeiro passo é identificar em qual desses limiares e em qual dessas características encontra-se cada um dos preços definidos na tabela inicial dos dados. Por exemplo, podemos comparar os dados do software SAP com os dados do software Oracle e, a partir dessa comparação, identificar uma diferença de R$14.000 em favor do SAP. Essa diferença de R$14.000 em favor do SAP indica que o SAP é preferível completamente a Oracle, pois esse valor de 14.000 encontra-se bem distante do limiar de preferência P, que era igual a 5.000. Por outro lado, se fazemos a comparação inversa, Oracle versus SAP, encontraremos também que há uma diferença de 14.000, porém, para este caso, essa diferença de 14.000 indica que Oracle é uma opção muito pior a SAP. Essa diferença, então, de Oracle para SAP de 14.000 levaria o valor para o lado esquerdo dessa nossa função de preferência, o que significa que o valor para essa comparação Oracle-SAP seria 0. Quando temos valores intermediários, como por exemplo com o valor que relaciona as opções IBM e Oracle, teríamos a seguinte característica. A diferença entre IBM e Oracle é de R$3.500.
Como esses R$3.500 indicam que IBM é melhor opção do que Oracle, identificamos esse ponto que encontra-se entre os limiares de indiferença e preferência. Esse valor de 3.500, então, a partir de procedimentos como, por exemplo, o de triângulos equivalentes, pode ser utilizado para interpolar o valor na escala 0 a 1, que neste caso, como se pode ver na tela, é igual a 0,5. Se realizarmos a mesma comparação, porém no sentido contrário, Oracle versus IBM, vemos que a diferença também é de 3.500, porém essa diferença indica que Oracle é muito pior opção do que IBM, o que levaria essa comparação ao lado esquerdo da nossa função de preferência, indicando que estaria no lado esquerdo do limiar de indiferença Q. Ou seja, a comparação Oracle versus IBM seria igual ao valor 0. Com base nesse procedimento, realizamos todas as mensurações para cada um desses cruzamentos par a par e chegamos a este resultado. Na diagonal, onde tem-se as comparações SAP versus SAP, Oracle versus Oracle e assim por diante, teremos sempre o valor 0. As outras comparações serão realizadas pelo procedimento que acabamos de explicar. O próximo passo é calcular os fluxos positivos e os fluxos negativos. Para isso, adicionamos uma coluna e uma fila à tabela de preferências previamente calculada para cada um dos critérios. E o procedimento é, para cada uma das filas, calcular o somatório da fila dividido o número de alternativas menos 1. Ou seja, neste caso, teríamos, por exemplo, para a fila SAP, o somatório da fila é igual a 4, dividido pelo número de alternativas menos 1, que nesse caso 5 menos 1 também é igual a 4. O resultado, então, do cálculo para a primeira fila SAP seria igual a 1. Realizamos o mesmo procedimento para as outras filas. Por exemplo, para a fila Oracle, teríamos na soma igual a 1, dividido 4, porque temos 5 alternativas menos 1 igual a 4. O resultado da fila Oracle, portanto, seria 1 dividido 4 igual a 0,25. Uma vez concluídas os cálculos de cada uma das filas, procedemos a calcular os valores das colunas, num procedimento similar. Somatório da coluna dividido o número de alternativas menos 1. E procedemos a realizar esse cálculo para a coluna SAP com resultado 0, para a coluna Oracle com resultado 0,625, para a coluna TOTUS com resultado igual a 1, para a coluna Microsoft com resultado igual a 0,25 e para a coluna IBM com resultado igual a 0,25. Uma vez que temos calculado os fluxos positivos e negativos, devemos calcular o fluxo líquido de preferência, que nada mais é do que o valor do fluxo positivo menos o valor do fluxo negativo para cada uma das alternativas. Isto é, para o caso do SAP, o fluxo positivo é igual a 1, menos o fluxo negativo para SAP é igual a 0, o resultado do fluxo líquido será igual a 1. Para Oracle, o fluxo positivo
é igual a 0,25 menos o fluxo negativo 0,625, o resultado do fluxo líquido para Oracle, menos 0,375. Para TOTUS, o resultado é menos 1. Para Microsoft, o resultado é 0,25. E para IBM, o resultado é 0,125. Esse procedimento de calcular os fluxos positivo, negativo e líquido devem ser repetidos para cada um dos critérios. Esses três fluxos são conhecidos como os fluxos unicritério. Por exemplo, acabamos de mostrar o procedimento para calcular os fluxos unicritério positivo, negativo e líquido para o critério preço. No próximo passo, procede-se a calcular os chamados fluxos globais: fluxo global positivo, fluxo global negativo e fluxo global líquido. Para isso, tem-se os dados e os parâmetros para cada um dos critérios. Para cada um dos critérios preço, complexidade, segurança e desempenho, teremos os parâmetros do peso, W, e teremos os parâmetros Q e P, pelo fato de todos eles serem definidos previamente como funções lineares. Para calcular o fluxo global, procede-se a utilizar a seguinte expressão: cada um dos fluxos unicritério identificados previamente deve ser multiplicado pelo peso específico desse critério. Assim, teremos uma soma ponderada de cada fluxo unicritério do critério I multiplicado pelo peso relativo do critério I. Vamos ver como fica esse cálculo. Em termos de fluxos positivos globais, temos para SAP 0,375, para Oracle 0,375, para TOTUS 0,3438, para Microsoft 0,3750 e para IBM 0,4688. O mesmo procedimento para fluxos negativos e o mesmo procedimento para fluxos líquidos globais. Para fluxos líquidos globais, também é possível realizar apenas a subtração do fluxo global positivo menos o fluxo global negativo e chegaremos ao mesmo resultado como se mostra na tela. Finalmente, para realizar a escolha, procede-se a criar um ranking dependendo do tipo de fluxo que estamos utilizando. Se utilizamos o fluxo positivo e negativo global, estaremos realizando o procedimento conhecido como Prometeu 1. Se utilizamos o fluxo líquido global, estaremos então procedendo ao método Prometeu 2. Vamos ver como funciona cada um dos métodos. O método Prometeu 1 simplesmente requer criar duas escalas de 0 a 1 e de 1 a 0 para logo identificar os pontos onde se encontram cada uma das alternativas nessas duas escalas. No caso dos fluxos globais positivos, temos a escala do lado esquerdo, onde foram identificados as 5 alternativas dentro dessa escala, e no caso dos fluxos negativos, temos a escala do lado direito, onde também foram identificados. A leitura desse gráfico identifica que quando tivermos uma alternativa que está acima das outras, sem nenhuma das linhas se cruzarem, essa alternativa é globalmente superior. Neste caso, vemos que IBM
tanto para o fluxo positivo quanto para o fluxo negativo, obteve o resultado favorável. No caso das outras alternativas, temos cruzamentos, como no caso de TOTUS com SAP e com Oracle. E no caso da Microsoft com Oracle, temos valores diferentes para o fluxo líquido negativo, porém compartilhando o mesmo valor para o fluxo líquido positivo. Isso significa que estas opções são, em alguns casos, preferenciais ou de preferência de um com relação ao outro, porém não necessariamente globalmente dominantes, como é o caso do IBM. E por fim, o método Prometeu 2 simplifica a análise da escala apenas criando uma única escala e alimentando nessa escala os valores dos fluxos líquidos. Podemos ver nesta única escala que IBM ainda se apresenta como a melhor opção. Nesta segunda escala, a Microsoft, embora esteja utilizando ou esteja localizada no mesmo ponto Oracle do fluxo global positivo, para o Prometeu 2, Microsoft se apresenta como a segunda melhor opção e TOTUS, SAP e Oracle aparecem numa terceira posição. Prezados alunos, esta é uma explicação sintética do método Prometeu. Espero que tenha sido de utilidade. Obrigado.